5 dicas estruturais para você economizar na sua construção. Vamos lá. Primeira de todas, espaçamento ideal entre pilares para ter uma estrutura mais econômica. Um aspecto crucial, pessoal, é o posicionamento dos pilares, conforme aqui esse exemplo de planta que eu estou te mostrando aqui. O que acontece? O que é o posicionamento? Né? De 3 a 5 metros de distância entre um pilar e outro. Certo? Então imagina o seguinte, você tem esse pilar aqui, ó, o próximo pilar ele deve estar não menos de 3 metros, ou seja, não muito próximo desse pilar que já existe, ou nem tão longe a ponto de passar de 5 metros de distância desses pilares, desse outro pilar, perdão. O que acontece? Quando a gente aumenta muito a distância dos pilares, as pessoas entendem, né, que vai ficar mais econômico. Menos pilares, menos estrutura. Só que não é isso que acontece. Quando há menos pilares numa construção, ou seja, tem pilares acima de 5 metros de distância entre si, as vigas tendem a ser muito mais reforçadas. A gente trabalha com vigas de 60, 70 centímetros para cima, né? E a armadura, consequentemente, também é reforçada. E quando a gente passa de vigas de 60 centímetros, que na maioria das vezes são necessárias para vãos de 6 metros ou mais entre pilares, a gente também vai precisar colocar dentro dessas armaduras as armaduras de costela. Ou seja, além das 4 barras de aço dentro da armadura, comumente, né, claro que isso vai variar de estrutura para estrutura, vai precisar mais 4 barras no meio, tá? Então isso encarece bastante aí a construção. Outra coisa muito importante é a dimensão dos pilares. Então, quanto maior o vão, mais robusto vai ter que ser aquele pilar. Tem diversos estudos aí que já mostraram que o espaçamento de 3 a 5 metros é o espaçamento ideal entre pilares. Menos que isso, vai encarecer pela quantidade de estrutura mesmo, muitos pilares, muitas fundações. E acima disso, pela robustez da estrutura, tá? Dica número 2, limitar os balanços em vigas para economizar. O que acontece? O que é uma viga em balanço? Né? Viga em balanço é tipo essa aqui, ó, que não tem um pilar aqui na ponta, tá vendo? Então aqui a gente tem, ó, praticamente aí 1,80 m, uns 2 metros em balanço. Né? Essa viga, qual que é o problema dela, né? O custo dela? Primeiro de tudo, ela tem que ser mais alta. Então, uma viga em balanço, normalmente você pega o vão e divide por 5. Então, imagina o seguinte, que a gente tem um vão ali de 1 metro. 1 metro não, né? Ninguém vai fazer um balanço só de 1 metro. Vamos colocar aqui, ó, que a gente tem um vão aí de 3 metros, tá? 300 metros você vai precisar, se quiser fazer essa viga em balanço, de pelo menos aí uns 60 centímetros de altura. Em média, né? Vai depender do projeto. Mas imagina o seguinte, 60 centímetros de altura uma viga só por ela estar em balanço. Se ela tivesse um pilar na ponta, cairia pela metade a necessidade de altura, seria só 30 centímetros a altura necessária. Então tem gasto a mais de concreto, tem gasto a mais de aço, porque na parte negativa, na parte superior dela, tem que ter um reforço bem maior de aço do que se ela não fosse em balanço. E além de tudo isso, tem a mão de obra, né? Porque você vai ter ali uma caixaria mais cara, vai ter que, se for no segundo pavimento, por exemplo, vai ter que utilizar andames para fazer essa caixaria e por aí vai. Então ela se torna bem mais custosa. Outra coisa, dica número 1, acho que estamos na 3 agora, né? Deixa eu ver, 1, 2, 3. Terceira dica aqui, ó. Teste do solo. Você tem que fazer o SPT do seu terreno. O que é isso, né? Esse ensaio, que é utilizando esse equipamento aqui, ó, que eu tô te passando, que tem nessa foto, ele vai de maneira indireta medir a resistência do teu solo. Aí o engenheiro ele vai pegar essa resistência e vai fazer a fundação mais econômica possível para o seu imóvel. Acontece muito que a maioria do pessoal não quer fazer esse ensaio, porque esse ensaio custa aí uns 2, 3 mil reais. Dependendo, é claro, da região, dependendo o tamanho da obra, a quantidade de furos, né? Mas em média aí para pequenas obras 2, 3 mil reais, tá? Na minha região. O que acontece é que o cara vai acabar pagando aí 10 mil reais a mais na fundação por ela não ser dimensionada de maneira mais econômica, porque o engenheiro não conseguiu fazer isso porque ele não sabia a resistência do solo, não tinha como estimar isso, certo? Então, SPT é uma coisa que você vai gastar no começo, um pouquinho mais, né? Você vai ter esse custo adicional, mas a sua fundação vai compensar. Ou seja, tem vários casos onde as pessoas dimensionam sapatas enormes de 1,5 m, 2 metros para casas aí de 2 pavimentos. A maioria desses projetos é sem SPT, porque quando é feito um SPT, o engenheiro ele consegue verificar, opa, não tem água, então vamos colocar aqui blocos, vamos fazer mini estaca, né? Estaca escavada, broca, como o pessoal chama, manual mesmo, né? Por aí vai. Então, SPT te faz gastar no comecinho, mas depois você economiza muito mais. Quarta dica aqui, ó.
posição de pilares com base no aumento da inércia para eficiência estrutural. O que que significa isso? Imagina o seguinte, ó, vamos pegar esses pilares, esse pilar aqui, ó, tá? Esse é um projeto aleatório aqui, tá? Então ele não está 100% corretamente dimensionado, né? Visando essa economia aqui, tá? Mas vamos lá. Olha só, esse pilar você verifica que é um pilar 14 por 26 e ele está deitado, digamos assim, né? Na planta ele está deitado, né? Na vertical. O que acontece? Por que ele está deitado? Porque essa viga aqui, ó, certo? Ela é maior do que essa viga aqui. Então o pilar, quando você posiciona ele na mesma direção, ou seja, seu maior lado na mesma direção da maior viga, você vai estar economizando, porque vai estar trabalhando junto com a inércia desse pilar. Se você faz ao contrário, como por exemplo esse pilar aqui, ó, que veja que a maior viga está para cá. Opa, deixa eu voltar. A maior viga está para cá, né? Então o correto seria ele estar nessa direção, assim como esse. Mas ele está para cá, ele muito provavelmente vai ter uma armadura bem mais densa do que se ele estivesse em outra posição, na sua posição de maior inércia. Então essa é uma dica bem valiosa também. Normalmente, ao invés aqui, né, aqui a gente poderia estimar que num sobrado ia ser necessário no mínimo 6 barras de aço de 10 milímetros para sustentar esse pilar nessa posição. Se invertesse ele para cá, seriam aí talvez 4 barras já seriam suficientes, tá? Então você vai economizando bastante, quanto maior a estrutura, maior a economia. Para finalizar, você tem que fazer uma escolha sábia do tipo de laje que você vai utilizar. E essa escolha sábia não é pegar a laje que tem mais próximo aí da sua região. Muitas vezes uma laje de um fornecedor mais longe, para a tua estrutura se torna melhor. Como que a gente faz essa análise? Bem simples, tá? Ah, você quer fazer grandes vãos sem pilares, né? Obviamente você vai estar indo contra a minha primeira dica ali de economia, né? Mas supondo, né, que você queira fazer grandes vãos. Uma laje de cogumelo, ela se comporta e é mais eficiente do que uma laje de vigotas treliçadas, tá? Laje de vigota treliçada, a gente tem um vão aí limitado a 6 metros. Agora, se você quer fazer vãos, mas não tão grandes, mas acima de 6 metros, talvez a vigota protendida seja interessante. Aí alcança aí vãos de 8, 9 metros, vai depender do tipo dela, vai depender do tipo de proteção, tá? Ela já vem concretada, né? Então tem essa opção também. Ah não, a tua estrutura, você seguiu todas ali as dicas, tua estrutura tem vãos aí até 3, 4, no máximo 5 metros entre duas vigas, entre pilares também, consequentemente, uma vigota treliçada na maioria das vezes vai ser mais econômica daí nesse caso, tá bom? Mas essa escolha vai depender do tipo de projeto. Mas tá aí as 5 dicas então para você economizar na sua obra